Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler apenas o versículo 8 nesse momento. Depois, poderemos fazer menção a outros versículos. Nós estamos com o texto projetado aqui também, tá? Você mesmo como está, sentadinho aí, mais atentamente, vamos fazer essa leitura. Vamos ler juntos? Daniel 1:8, nessa tradução que está aqui, vamos lá? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Há uma outra tradução que eu gosto muito, que diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com o banquete do rei. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, ó Senhor, nesse momento é com muita alegria que nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, para receber de Ti a palavra, que é o alimento espiritual, a palavra que é o ensino mais precioso que podemos ter, porque vem de Ti com muito amor para a nossa edificação. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, ministra sobre nós, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a história de Daniel é muito conhecida. E o texto fala que Daniel está tomando uma decisão. E ele está tomando essa decisão de maneira firme, de maneira convicta. Essa decisão ele está tomando no final da adolescência dele. Daniel, quando foi levado de Israel lá para a Babilônia, ele tinha por volta de 17, 18 anos. Então, às vezes é muito difícil alguém tão novo tomar uma decisão tão convicta, tão firme. E essa decisão mudou a sua história de vida. Essa decisão mudou a vida dos seus amigos. Essa decisão impactou o maior império que existia na época, a decisão de um jovem, a decisão de um adolescente. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com as decisões que tomamos na vida. Muito cuidado com essas decisões. A Bíblia mostra que para cada decisão que tomamos na vida, há um preço a ser pago. Nós pagamos um preço por essas decisões, sejam elas certas, sejam elas erradas. E muitas pessoas sofrem ainda hoje por decisões que tomaram e decisões erradas, estão pagando um preço alto. Mas a Bíblia mostra isso, irmãos. A Bíblia é encantadora porque ela mostra a vida como ela é e nos desafia a transformarmos como Deus quer. A Bíblia fala que Ló um dia tomou uma decisão errada. Ele tomou uma decisão errada e por causa dessa decisão ele quase perdeu toda a família. Por causa de uma decisão errada. Ele colocou em risco a sua família, ele perdeu a sua esposa, perdeu os seus genros por causa de uma decisão errada. A Bíblia fala que Moisés tomou uma decisão errada. E por causa dessa decisão errada, isso lhe custou ele não entrar na terra prometida. Por causa de uma decisão. Saul um dia tomou uma decisão errada. E isso lhe custou o reino. Ele perdeu naquele dia o trono dele por causa de uma decisão errada. Mas a decisão mais trágica que já foi tomada em toda a história foi a decisão de Adão e Eva. Eles tomaram uma decisão.
E isso afetou o futuro de toda a humanidade. Por isso é muito sério. Às vezes nós estamos tomando decisões no dia a dia e nem sempre paramos para pensar nas implicações dessas decisões. Escuta uma coisa, uma decisão errada pode jogar teu nome na lama. E a gente constrói uma história, nós construímos uma trajetória, nós construímos um nome, e às vezes um ato, uma decisão errada, coloca tudo por água abaixo, irmãos. Uma decisão errada pode tirar a paz do teu lar. E nós observamos isso acontecendo com frequência. Uma decisão errada pode acabar com o teu casamento. Olha só que quanto isso é sério. Uma decisão errada que você toma pode causar um escândalo na igreja e afetar os teus irmãos. Por isso eu quero usar a história de Daniel, da decisão que ele tomou, para nessa noite meditarmos sobre o tema, o poder de uma decisão. O poder de uma decisão. Daniel, ainda muito jovem, vivendo numa terra estranha, teve que tomar importantes decisões. E essas decisões, por serem decisões sábias, por serem decisões orientadas pelo Senhor, o transformaram no jovem mais admirado, mais conhecido, mais influente de sua época. Eu quero nessa noite destacar 4 decisões difíceis tomadas por Daniel, e que todos nós, eu e você, devemos nos preparar, porque um dia iremos precisar tomar. Então preste atenção nessas decisões que Daniel tomou, porque todos nós em algum momento seremos desafiados a tomar decisões como as que Daniel decidiu. A primeira decisão que nós observamos na história de Daniel, quando ele é arrancado da sua terra, contra a sua vontade, ele e vários jovens, e é levado para um país estranho. A primeira decisão que ele toma é a decisão de crer no meio em que ninguém cria. Ele decidiu crer, irmãos, mesmo estando num lugar em que ninguém cria. Daniel era um crente. Daniel era um servo de Deus, ainda bem jovem, mas um servo de Deus. E ele é levado para uma terra onde não havia crente. Ele sai da terra dele, onde tem muitas pessoas que comungam da mesma fé, que acreditam nos mesmos valores, e ele vai para uma terra onde não tem crente. Não havia crentes na Babilônia. Eles acreditavam em outros deuses, eles tinham uma fé completamente diferente. Agora veja, Daniel, que estava acostumado a conversar com homens de Deus, a meditar sobre os ensinamentos de Deus, a falar, a compartilhar da sua fé com outros, ele está num lugar em que ninguém acredita no que ele acredita. Não havia um templo para Deus na Babilônia. Ele não pode sair da sua casa para o templo, porque não há templo. Ninguém conhecia o Deus de Daniel. Ninguém incentivava a fé de Daniel. E agora ele tem que tomar a decisão de continuar crendo, mesmo que ninguém creia naquele lugar. Irmãos, uma coisa é crer no ambiente onde outras pessoas estão crendo na mesma coisa. Outra coisa bem diferente é quando você crê e ninguém mais que está em volta de você crê da mesma forma.
Daniel agora se vê cercado de pessoas que não creem. E em algum momento da nossa vida, irmãos, nós vamos viver isso. E precisamos, assim como Daniel, tomar uma decisão firme de que, embora que ninguém creia, ninguém professe a mesma fé, mas eu vou continuar crendo. Irmão, tem coisas que é tão fácil para nós, que nós não valorizamos. Meu irmão, levanta a mão para o céu. Se tu está te arrumando lá na tua casa para vir para o culto, e alguém está dizendo, apressa, porque senão nós vamos chegar atrasado. E tem hora que a gente se irrita. Olha só, né? A pessoa está dizendo, apressa, porque senão a gente vai chegar atrasado. Porque tem irmão aqui, que ele está se arrumando para a igreja, e dentro de casa ele está ouvindo, tu já vai de novo? Tu já vai de novo para aquele lugar? Tu está ficando fanática? Tu vai morar em igreja? Está te desestimulando. E o outro que tem alguém que está dizendo, bora, está na hora. E ele ainda está achando ruim, irmão. Ele não tem noção do que é alguém está querendo ir para a casa do Senhor, e os outros estão todos censurando, tem tanta coisa para fazer aqui, e tu vai te socar dentro de igreja. Irmão, reclamando, porque a igreja fica longe da casa dele. Ô, meu irmão, levanta a mão para o céu, porque tu sabe exatamente como fazer para chegar na igreja, porque tem muito lugar que não adianta a pessoa sair de casa, porque não tem igreja, porque naquele país não é permitido o templo, as pessoas se reunirem. Daniel está no lugar onde não tem templo, onde não tem uma escola para se falar do amor de Deus, onde não tem pessoas para compartilhar da fé, e mesmo assim ele está convicto, ele não se abala, ele toma a decisão de continuar crendo. Porque tem muita gente, irmão, que só sabe crer quando está no templo. Ah, irmão, aqui é o melhor lugar para a gente crer. Sabe por quê? Porque está cheio de outros que creem igual nós. Ninguém vai reclamar, ninguém vai censurar, ninguém vai contestar a tua fé. Sabe por quê, irmão? Nós estamos aqui num lugar onde nós somos maioria. Agora eu quero ver, meu irmão, crer quando ninguém concorda com o que você crê. Crê onde ninguém mais crê daquela maneira. Eu estava preparando a mensagem, eu lembrando da minha infância. Eu morava numa rua, irmão, onde só a minha família era crente. Só a minha família era crente. Aí, domingo de manhã, meus pais se arrumando e a gente também para ir para a igreja, que era quase 4 quilômetros da minha casa para a igreja. E a gente ia a pé, não tinha carro. Meu pai ia com a bicicleta, pegava o menorzinho, botava, era assim, que os outros iam andando com minha mãe devagarinho. Saía mais cedo, chegava lá, não tinha um ar-condicionado desse não, irmão. Quente. E a gente ia, levando o cordãozinho aqui, a gente ia e olhando para os coleguinhas que estavam saindo de casa para empinar a pipa. O irmão, era difícil. Porque só nós tínhamos aquele hábito, só nós, irmãos, fazíamos aquele movimento. É muito difícil, e é o que Daniel está dizendo, mas eu continuo crendo. Eu fui morar, quando eu saí da minha cidade, eu fui morar sozinho, fui morar com uma família, onde só eu era crente. Eita. Imagina, eu fui criado numa família onde todos nós éramos crentes.
Então eu era incentivado a fazer curso doméstico, eu era incentivado a ler a Bíblia, eu era cobrado pela oração, nós tudo, irmão, direitinho. Aí de repente eu saio daquilo ali, eu vou para um lugar onde só eu sou crente. Eita, meu irmão, eu quase me desviei. Aí eu percebi a luta grande para você manter a fé num ambiente que é contrário. Mas Daniel está decidido, não importa se ninguém crê, eu creio e eu vou manter a minha fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso não importa se você está cercado de pessoas que não crê, não importa se você está cercado de pessoas que não incentivam você a ter uma vida cristã, você precisa tomar a decisão de continuar crendo, mesmo se ninguém mais venha crer, irmão. E Daniel tomou esse propósito. Estava longe dos pais, mas eu vou continuar crendo. Estava longe da família, mas eu vou continuar crendo. Estava longe dos sacerdotes, mas eu vou continuar crendo. Segunda decisão que ele toma, decisão difícil, e que nós temos que nos preparar para tomar esse tipo de decisão. Foi a decisão de dizer não, quando todos diziam sim. A decisão de dizer não, quando está todo mundo dizendo sim, é difícil. É difícil. Irmãos, Daniel recebeu um convite que era desejado por todos, ir para o banquete real. Ali você comia do bom e do melhor, ali você comia o que havia de mais caro, de mais fino, de mais saboroso. Ali só iam pessoas importantes, e está todo mundo dizendo, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Daniel chegou a dizer, eu não quero. Quando está todo mundo dizendo sim, tu está dizendo não, tu passa por doido. Mas tem hora na vida, irmão, que a gente tem que dizer não. Não importa se está todo mundo dizendo sim. Só que isso para nós não é fácil. Isso para nós, irmãos, e para algumas pessoas mais difícil ainda. Irmãos, honestamente, o que é mais fácil dizer? Sim ou dizer não? O sim sai mais fácil. O não. E dizer não, a gente tem hora que a gente paga um preço alto por dizer não, né? E quando a gente diz não, a gente não gosta de dizer. Tem hora que a gente diz que tem que dizer. E algumas pessoas não têm facilidade de dizer não. E quem não tem facilidade de dizer não, irmão, a esse está aperreado. Irmão, não é fácil para pai dizer não para filho. A gente diz, porque tem hora que tem que dizer. Quando tu diz sim, o sorriso do menino abre. E a gente gosta de ver ele sorrindo, irmão. Quando tu diz não, aí o semblante dele cai e leva o teu junto. Oh, mas eu gostaria, mas eu tenho que dizer, eu tenho que ser firme. Eu tenho que dizer não. Agora é a hora de dizer não. E aí nós temos irmãos, e Daniel chegou e disse não. Eu fico até imaginando quem trouxe o convite ficou assustado assim, rapaz, tu tá maluco? É o rei que está convidando, é para a mesa do rei, ele está dizendo não. Tem gente que diz, irmão, tem gente que diz sim só porque não tem coragem de dizer não. É a pior coisa no mundo, né? Era para tu ter dito não, tu não teve coragem de dizer, tu disse sim. E agora, tu está arrependido. Tu está arrependido, né?
Chegou lá, moço, compra, minha filha compra na promoção, tá baratinho. E chega lá, era para tu ter dito não, tu saiu de casa, compra, eu vou dizer não, eu não vou comprar. E chega e vai de um lado e cerca, aí no final saiu um sim, né? Aí tu voltou para casa com aquele amasso de coisa e mais uma dívida. Porque não teve coragem de dizer não. Ah, me empresta teu carro, me empresta teu carro, me empresta teu carro. Era para ter dito não. Eu fiquei com vergonha, eu disse sim, pois é. E agora tu tá com vergonha, voltou todo amassado, todo cheio de coisa, e se tu for dizer, é capaz da pessoa de dizer, não foi eu que bati não, eu já peguei assim. Pois é, irmão. Mas há momentos da vida que nós precisamos ser radicais como Daniel e dizer não. Meu irmão, se você é desses que tem dificuldade de dizer não, te prepara, porque vai levar muita lambada da vida. Porque vai surgir muitas situações em que, irmãos, a vida e os princípios da palavra está cobrando de você. Diga não, é para dizer não. Deus nos deu o exemplo. Irmãos, Deus nos ama. Amém? Amém, irmãos? Amém. Mas Deus não tem a menor dificuldade de dizer para nós não. Não. E quando Deus diz não, é não. E aquele não é, eu amo você, mas não. Quantos são os mandamentos? Quantos são os mandamentos? 10. Vamos lá, pessoal, tem que frequentar mais EBD. Os mandamentos são 10. Dos 10 mandamentos, quantos começam com não? 8 de 10. Não, 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 não. Depois vou dar uma olhada em casa. Não. Deus nos deu o exemplo. Tem hora que tem que dizer não às propostas indecentes do inimigo, às propostas indecentes do mundo, de pessoas usadas por ele. Não. O homem de Deus, mulher de Deus, tem que aprender a dizer não, irmãos. Não para os propósitos do diabo, não para, irmãos, as propostas imorais que recebemos. Não. Mas vem aqui, experimenta só uma vez. Não, eu sou crente. E vou dizer uma coisa, você já sabe que você é crente, diga, me respeite. Você sabe que eu não compartilho dessas coisas. Porque, irmão, se eu sei que uma pessoa tem uma fé que é contra aquilo ali, eu não vou oferecer. E ao oferecer, eu estou sendo desrespeitoso. Não. A gente fica, irmão, o diabo sabe a força do não que vem. Às vezes o não é quase um sim. Não. Está quase dizendo sim. Se tu testar amarrando 2 vezes, sai um sim. E ele vai para cima. Rapaz, vem, adquire, porque está na moda, mas essa moda não é para mim. Não. Vamos, que é um lugar legal. Eu não frequento esses lugares. Não. Meu irmão, não tenha medo de ser indelicado. Seja firme. Foi isso que Daniel colocou. Eu não quero ser desrespeitoso, eu não estou menosprezando o convite que recebi, mas eu agradeço, não quero. Não é um lugar que eu me sinta bem estando, não é um lugar onde eu vou engrandecer o nome de Deus, não é naquele meio que eu vou dar um bom testemunho de servo de Deus, não. Mas Daniel também tomou uma terceira decisão muito difícil. Irmãos, eu não estou dizendo que vai tomar e vai ficar por isso mesmo. Cada decisão que nós tomamos há um preço a ser pago. A decisão de perder no mundo natural para ganhar no mundo espiritual. Essa é uma outra decisão difícil. A decisão de perder no mundo natural
para ganhar no mundo espiritual. Olha, irmãos, nós estamos tão imersos nos conceitos, na cultura, nos padrões desse mundo, que tem hora, irmão, que para perder alguma coisa no mundo natural, para nós nos dói tanto, que tem gente, que tem crente que tem hora que eu prefiro perder no mundo espiritual. Ou até nem pensar que ao aceitar isso eu estou perdendo no mundo espiritual. Daniel decidiu perder os banquetes. Daniel decidiu perder, se tiver que perder amizade, eu vou perder amizade. Se eu tiver que perder prestígio, eu vou perder prestígio. E tem gente que gosta de ser prestigiado, que gosta de posição, nem que eu perca. Se eu tiver que perder uma posição, se eu tiver que perder uma boa remuneração, eu vou perder. Mas eu prefiro ganhar em crescimento espiritual. Eu prefiro ganhar a aprovação do meu Deus. Se para ter uma coisa eu tenho que perder outra, eu vou perder no mundo, mas eu não quero perder na minha fé e na minha vida espiritual. Cuidado, o mundo vive nos oferecendo vantagens que trazem perdas espirituais. Vive nos oferecendo vantagens que, ao nos apropriar dessas vantagens, você tem perdas espirituais. E tem horas, irmãos, que o nosso olhar para as coisas materiais, para as vantagens do mundo é tão grande que a gente se lança e não percebe que aquilo ali está enfraquecendo a nossa fé, o nosso crescimento espiritual, o nosso testemunho. A vida cristã, meu irmão, o padrão de Deus é alto. A régua de Deus é alta. Não é uma vida rasteira. Ele nos desafia a um modo de vida excelente. E a excelência de Deus contraria os padrões do mundo. É o mundo mandando para cá e Deus não é para cá, é para cá. E aí vai, tem hora que você vai ter que, irmão, saber onde é que você quer ganhar, onde é que você quer perder. É desse jeito. A Bíblia e os ensinamentos da palavra nos desafiam, irmãos, nos apresentam uma lógica completamente diferente do mundo. Você quer ver algumas coisas de vida cristã que não tem nada a ver com vida no mundo, com os padrões do mundo? Na vida cristã, para se ganhar, é preciso primeiro perder. Para se ganhar, é preciso primeiro perder. E isso contraria a lógica da matemática que nós aprendemos. A gente só quer ganhar, só quer ganhar, só quer ganhar. Na vida cristã, para ganhar eu vou ter que perder. Mateus 16, 25, palavras de Jesus. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Olha só. Tem hora, irmão, que se eu quero de fato salvar a minha vida, eu vou ter que perder muita coisa. Não tem problema. É uma decisão que você vai ter que tomar. O problema é que tem gente, irmão, que está querendo ganhar tudo. Eu não quero perder nada. Eu quero as coisas de Deus, mas eu quero as coisas do mundo. Eu quero desfrutar das coisas espirituais, mas eu quero também aproveitar a minha vida aqui no mundo. Pois é, mas biblicamente tem hora que vão dizendo, vai ter que fazer uma escolha. E em Marcos 8,36 Jesus diz, porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quis ganhar o mundo inteiro, no final perdeu a alma. Marcos 8,36. Irmão, na vida cristã, veja só, para subir eu tenho que descer. Para subir eu tenho primeiro que descer. Veja que isso não se enquadra na lógica do mundo.
Isso contraria, inclusive, a lógica da física. Como é que eu vou querer subir e eu tenho que descer? Mas Mateus 32:12, Jesus diz que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Pois é. E nós precisamos, irmãos, entender que esse é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão. A decisão de, se for necessário, perder no mundo material, no mundo natural, eu perco, porque o que eu quero ganhar é no mundo espiritual. Irmão, é só na vida cristã que os últimos serão os primeiros. No mundo aqui, vai que esse negócio de último pode ser primeiro, O mundo, a lógica é da competição, não é que o primeiro é o primeiro, é quem estiver na frente. Mas a Bíblia mostra isso, Mateus 20:16, os últimos serão os primeiros. E aí, os judeus estavam se considerando, os primeiros, porque a promessa veio para eles. Mas a Bíblia diz que eles não receberam. E aqueles que estavam lá atrás, que nem sabia se a promessa ia chegar a eles, eles vão ser os primeiros, porque eles, receberam. Aleluia. A vida cristã inverte a lógica do mundo. Ora, irmãos, na vida cristã, para viver, você precisa primeiro morrer. O mundo entende isso? Como é que para viver eu tenho que morrer? Mas é assim, Isso é a antítese da vida. Mas irmãos, porque o que para muitos estão chamando de vida, a Bíblia está chamando de morte. E o que o mundo chama de morte, a Bíblia está chamando de vida. E aí nós vamos encontrar em Romanos 8:13, Paulo está falando isso. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Aleluia. Glória a Deus. Então, Daniel está tomando uma decisão. Eu posso ter muitas perdas aos olhos dos homens, mas eu prefiro estar ganhando aos olhos de Deus. Aleluia. E nós vamos, irmãos, nos deparar com situações assim, onde as pessoas vão pontuar: olha, tu vai perder. Olha, se tu continuar desse jeito aqui, com essa crença tua, com essa coisa, tu não vai ser promovido, tu está querendo ser muito certinho. Importa agradar a Deus do que aos homens. Importa agradar a Deus. Aleluia. Quarta decisão que Daniel tomou. Decisão difícil. E decisão que nós precisamos aprender a tomar na vida. A decisão, irmãos, de permanecer quando o pior pode acontecer. Permanecer mesmo quando o pior pode acontecer. E aí a gente tem, irmão, que no mundo aqui as coisas não funcionam assim. Quando o pior pode acontecer, eu já estou logo, o que eu tenho que mudar, para onde eu tenho que sair, o que eu tenho que fazer. Mas há momentos, irmãos, que mesmo que o pior possa acontecer, eu tenho que permanecer. Daniel era administrador, ele chegou a ser administrador de 1/3 do Império Persa. Quando ele foi para o exílio, era um governo, o governo babilônico, Nabucodonosor. Mas o exílio foi tão longo que a Babilônia foi invadida por um outro império maior, o Império Persa. E agora ele se tornou uma autoridade importante no Império Persa, mas ele continuou tendo que tomar decisões e pagar o preço pelas suas decisões.
E agora ele está sendo ameaçado de perder a sua posição. O Império Persa tinha 120 governos regionais. Era como o Brasil, nós temos 26 estados, lá eram 120. Cada um tinha um governador e tinha os supervisores que nós temos aqui, que eram 4 supervisores. Cada um comandava, não era 3 supervisores, cada um comandava 40 províncias. Ele se tornou um dos que comandava 40. Então, irmãos, confrontar o rei Ciro, desobedecer uma ordem do imperador, era você estar colocando tua cabeça a prêmio, podia guardar o pior. E agora há uma ordem que é dada pelo imperador. E quem desobedecesse aquela ordem seria gravemente punido. Seria punido com a morte. E quando a ordem vem, a ordem contraria tudo aquilo que ele crê, tudo aquilo que ele testifica. A ordem é para que ele abandonasse a sua fé, a sua crença, as suas orações, e agora passasse a cultuar os deuses daquele império, passasse a se prostrar diante da estátua do imperador. E agora, quando ele está olhando, está todo mundo mudando de posição, está todo mundo se adequando para agradar o imperador. Ele diz: eu permaneço. Eu permaneço. Mesmo sabendo que o pior pode me acontecer, eu permaneço. Irmão, permanecer quando o pior está no horizonte é muito difícil. Daniel 6,10. A Bíblia diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, e o decreto que dizia que ninguém mais podia, irmãos, prestar culto a outro Deus que não fosse o Deus daquele império, que todos tinham que se prostrar. Quando ele soube, olha o que ele faz: ele foi para casa. Vamos lá. Acompanhe na leitura. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que ele fez primeiro? Foi para casa. Depois, para o seu quarto. O quarto, ele morava num sobrado, ficava no andar de cima, cujas janelas dava para Jerusalém. Então ele abre a janela do seu quarto. E ali ele fez o quê? Ele fez o quê? O que costumava fazer. Ele não mudou, irmão. Todos os dias ele estava ali naquele quarto, com as janelas abertas. E ele mantém o costume, independente do pior, pode acontecer. Estão dizendo que tu vai morrer. Mas eu sou convicto, eu tomei uma decisão desde o dia que entrei aqui, eu não arredo. E o que ele fazia todos os dias? O que ele costumava fazer? Vamos lá. 3 vezes ele se ajoelhava e agradecendo. Olha isso aqui, irmão. Pastor, não dava assim para ele entrar no quarto, mas não precisava também abrir a janela, senhor. Irmão, mas ele abria a janela todos os dias. E ele diz: não importa o que estão dizendo, eu permaneço. Pastor, mas 3 vezes por dia, ele podia assim, pegar um horário assim de madrugada, quando estava todo mundo dormindo, eu vou para a janela, mas não vai passar ninguém aqui, ninguém vai ver. Não, irmãos, ele manteve os mesmos horários. Se ele ora 3 vezes com a janela aberta, a possibilidade de alguém perceber, de alguém notar, é quase de 100%, alguém vai ver. Ele não está preocupado se alguém vai ver, se alguém vai denunciá-lo ao imperador, se o imperador vai mandar uma comitiva militar até a casa dele, se ele vai ser algemado e levado até um tribunal, se ele vai ser condenado à morte, se ele vai ser jogado na cova para os leões. Ele não está interessado nisso. Ele está dizendo: eu permaneço. Ele permaneceu. Irmãos, isso é uma lição muito grande para nós.
Porque as adversidades vêm nas nossas vidas, e as adversidades não podem intimidar a nossa fé, mudar as nossas convicções, alterar as nossas decisões. Aconteça o que acontecer, eu permaneço crendo. É isso que ele está dizendo. Eu permaneço na fé. Irmão, diante de um diagnóstico médico ruim que você não aguardava, permaneça firme, permaneça crendo, permaneça congregando, permaneça adorando, permaneça servindo, porque muitas coisas vêm, irmãos, para mudar a nossa fé, muitas coisas vêm para intimidar, para tirar o nosso propósito, e ele permaneceu da mesma forma. Meus irmãos, diante de um momento financeiro ruim, permaneça firme. Não deixa que a tristeza, que a angústia, que o desespero, que a sensação de que eu estou só, que o pior vai acontecer, abale a tua fé, a tua convicção, teu serviço cristão. Permaneça firme. Em meio a uma crise familiar grave, e nós sabemos como as crises familiares nos afetam, como elas nos atingem, mas nós temos que permanecer firme. Esse é o desafio que cada crente tem em sua vida. A Bíblia mostra que o reino dos céus será alcançado apenas por aqueles que permanecerem. Permanecerem. Mateus 24:13. Mas aquele que permanecer até o fim será. Esse é o desafio. Não importa o que ocorra, não importa o que venha, ele está tomando a decisão de permanecer, mesmo que o pior venha acontecer. Pior na visão do mundo. Porque o pior na visão espiritual é estar longe de Deus, é se afastar de Deus, é se distanciar dos caminhos do Senhor. Aleluia. Eu quero concluir essa palavra deixando duas coisas para você estar refletindo. A primeira delas, você não pode, irmãos, decidir que não vai passar por lutas e provações. Mesmo que alguém esteja ensinando aí, não determina que nenhuma luta vai vir, que nenhuma provação vai vir. Isso não é bíblico. Você não pode decidir isso. Porque a Bíblia está dizendo lá que no mundo nós teremos aflições, que nós passaremos por lutas, por provações. Isso você não pode decidir contrário. Mas você pode decidir que vai enfrentar cada luta, que vai enfrentar cada provação e que vai sair vitorioso na presença do Senhor. Amém? Isso você pode. Eu não estou gostando que a luta chegou, mas chegou na casa de um crente, chegou na vida de um crente, alguém que teme a Deus. E isso não vai mudar as minhas convicções. Eu vou vencer cada batalha com a ajuda do Senhor. E no final, vou ser abraçado pelo meu Senhor como vitorioso. Aleluia. Mas eu quero dizer mais uma coisa. Você não tem o poder de decidir apagar as decisões erradas que um dia tomou. Não pode. Está no passado. E você não pode ir lá e apagar o que você fez. Mas você pode decidir hoje. Isso está no teu poder. Decidir hoje. Fazer escolhas que agradem a Deus e tragam boas colheitas no futuro que virá. Amém, irmãos? Quanto ao que passou, eu não tenho poder, mas hoje eu posso decidir como serão os próximos anos. Eu posso decidir o que vou plantar para em breve estar colhendo. Isso
Deus me deu o poder. E eu louvo a Deus por isso, que o Senhor ilumine a tua mente, o teu coração, para que você possa tomar decisões que sejam aprovadas por Ele. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento, para que Deus possa estar aplicando isso nas nossas vidas, para que nós possamos estar firmes na tomada dessas decisões quando necessárias. Se algum dia eu estiver num ambiente onde ninguém crê, onde ninguém acredita, isso não vai mudar a convicção do meu coração. Eu vou continuar crendo. Se a Bíblia disser que eu tenho que dizer não, mesmo quando todo mundo está dizendo que sim, Senhor, me dá força para nesse momento dizer não, custe o que custar. Nós precisamos, como servos de Deus, pagar esse preço. Se eu tiver que perder no mundo natural para ganhar no mundo espiritual, eu não posso ter a menor dúvida. Eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. E aconteça o que acontecer, eu quero permanecer na presença do Senhor. Mesmo que as ameaças do mundo possam dizer que eu permanecendo, eu posso sofrer muitas coisas. Que de mais grave eu posso sofrer na vida ocorre quando eu me afasto de Deus, quando eu me distancio dele. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pelo teu ensino. Ó Senhor, coloca essa semente bem fundo nos corações, que a convicção, que a certeza plena, que a determinação de estar junto de Ti, de estar buscando cumprir a Tua palavra, andar em retidão na Tua presença, nunca essa parte das nossas vidas. Ó Senhor, nós sabemos o quanto os Teus filhos têm sido testados, têm sido provados e têm sido até tentados. Quantas coisas, ó Deus, vão ser ofertadas, oferecidas, ensinadas para que eles se apartem de Ti. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo testifique o coração, que a Tua palavra atuando na mente os ajude a permanecer firmes na Tua presença, porque é isso que o Senhor tem nos ensinado e é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Aleluia. Nesse momento nós vamos dar a oportunidade para alguém que porventura esteja conosco nessa noite, que tocado pelo Espírito Santo de Deus e pelos ensinos preciosos do Senhor, entendeu que precisa fazer uma decisão com Ele. Se alguém entre nós para aceitar Jesus ou se reconciliar com Cristo, manifeste com uma das mãos para que nós possamos orar por você e abençoar você em sua decisão. Alguém para Jesus nessa noite? Levanta a mão assim para nós orarmos por você. Alguém em nosso meio? Aleluia. Acompanha ela. Vem com ela aqui. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode ficar com ela aqui. Ela está tomando, pode ficar de frente para os irmãos conhecerem. Está tomando a decisão de aceitar Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. É isso que o Evangelho faz. É a transformação que o Espírito Santo produz. E nós vamos estar nesse momento orando pela vida dela. Mais alguém para Jesus nessa noite? Alguém para se reconciliar com Cristo nessa noite? As meninas aqui, glória a Deus, elas estão, né? Está ocorrendo um processo, os irmãos estão de conscientização, né? Gradativamente delas, em perceber que isso é importante, esse momento da publicação, da declaração de fé. E irmãos,
não é por pressão, é a consciência, a idade da consciência que vai chegando e nós nos alegramos. Amém? Glória a Deus. E aí nós vamos impor as mãos aqui e abençoar a vida de cada uma delas aqui, a decisão que tomou, e olha o compromisso como igreja que temos de estar a cada dia, irmãos, ensinando a palavra, de estar fazendo discipulado e ajudando no crescimento delas. Nosso Deus e Pai, ó Senhor, que alegria ver, ó Senhor, as tuas filhas nessa noite aqui, e saber que isso é fruto do teu tratar na vida delas. É o Senhor como pastor que vai arrebanhando as ovelhas e vai trazendo ao teu aprisco. E nessa noite nós celebramos, ó Deus, nós celebramos, Senhor, o que está acontecendo, a transformação dos céus, ó Deus. Nós olhamos as pequeninas crescendo e, Senhor, declarando que querem a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós oramos pela Tua filha, que, ó Deus, o Senhor foi, encontrou e trouxe para o aprisco, e nós estamos muito alegres. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, sustente, que a fé seja alicerçada na palavra, que os frutos da fé, ó Deus, possam se multiplicar em suas vidas, e outras pessoas possam reconhecer a Ti, através do seu viver. Como igreja Tua, nós abençoamos, Senhor, em Teu nome santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor.